Olá, pessoal. Então, ontem, quando nós publicamos aquele vídeo, eu lia para vocês a questão da igreja não ter um triunfo histórico, lembram? E achei muito curioso que hoje o Padre Paulo Ricardo republicou um vídeo que ele fez em novembro de 2019, ou seja, às portas, né, desse momento claustrofóbico, se eu posso dizer assim, que nós estamos vivendo, de prisão para proteger a saúde, nem vai na igreja, etc. Ele, coincidentemente ou não, até eu me arrisco a dizer profeticamente, o nome do vídeo é Os Apóstolos dos Últimos Tempos. E ele faz isso em referência à consagração a Nossa Senhora pelo Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grião de Montfort. Ele falou em novembro, porque normalmente essas pessoas se preparam em novembro para fazer a consagração no dia 8 de dezembro, não é? Que é o dia da Imaculada Conceição. Cada um escolhe um dia especial de uma comemoração de Maria, né? A minha é no dia de Nossa Senhora das Graças. Então, ele ontem publicou esse vídeo e eu assisti o vídeo hoje e justamente ele cita aquilo que eu citei, como eu disse no início, né? Que a igreja não terá um triunfo histórico. Então, que combate é esse? Eu vou deixar esse vídeo na descrição, porque, como vocês sabem, eu não acredito em coincidência, né? Deus sempre nos move. E esse vídeo dele é muito, muito rico, né? Diz os Apóstolos dos Últimos Tempos, foi publicado em 4 de novembro de 2019 e fala do tratado. E ainda diz que no meio do vídeo ele diz assim: se a gente está nos últimos tempos ou não, eu não posso dizer. Mas tudo indica que o demônio está cada vez vindo com mais força. Então, o desencadeamento final do mal é um desencadeamento natural, né, do que é o desfecho da nossa vida terrestre. Quando nós nos tornamos obedientes, nós estamos tranquilos, né? Porque a gente só obedece alguém que a gente confia muito. A gente só obedece algo que a gente concorda, não é isso? Se eu não concordo com uma ordem que me foi dada, eu não vou obedecer, né? Eu não tenho obrigação de obedecer algo que vai contra os meus princípios. Então, quando Deus nos pede e nos ensina a sermos obedientes, isso nos remete à Arca de Noé, não é? Isso nos remete depois à revelação de Cristo, isso nos remete à anunciação do anjo a Maria, isso nos remete a São José. Então, tudo isso são sinais para nós cristãos de como Deus nos salva. Deus nos salva através da nossa humildade e especialmente da obediência. Como diz Santa Faustina, o demônio pode se esconder sob o manto da humildade, mas ele nunca jamais vai se esconder sob o manto da obediência. Não é a praia dele. Ele não quis, ele negou. Então, como eu disse aí na Páscoa, né? Então o vídeo do Padre Paulo vai estar no link. Eu peço que vocês ouçam, porque não por acaso ele publicou, tá? Eu só vi ele hoje, então eu não sei se foi realmente publicado hoje ou ontem de noite. Foi um dos 2 dias, quando eu fui fazer as nossas publicações aí diárias no canal, né? No Facebook, no Twitter, enfim. Então, eu quero hoje começar com vocês o que eu disse que ia fazer na Páscoa, lembram? Que eu falei que ia pegar o livro da Conjuração Anticristã e ia ler para vocês sobre a queda. Primeiro a queda de Satanás, depois a queda de Adão e Eva e depois a tentação de Cristo. Então vamos começar com esse título da queda, porque como eu disse para vocês, ele foi o primeiro contato que eu tive contra a maçonaria. Quando eu estava pesquisando a maçonaria, eu dei de cara com esse trechinho do livro, que é um livro grosso, o livro do Monsenhor de Laços tem 700 páginas. Então é um livro que realmente não estava lá inteiro em PDF, mas esse trecho estava. E eu achei ele tão fantástico, tão teologicamente bem explicado, que eu tive imediata vontade de comprar o livro. E aí o resto da história você já conhece, não vou ficar me repetindo. Mas eu peço então, já que vamos falar da queda, eu vou pedir a ajuda de São Miguel Arcanjo, porque é ele quem tem me ajudado, né? Óbvio que o exército celeste aí, comandado pela Virgem Maria, Jesus ressuscitado, né, nos acordem o tempo inteiro, mas eu tenho uma especial, assim,
Eu rezo uma especial ligação com São Miguel Arcanjo. Eu rezo todos os dias para ele, no terço, né? E peço essa proteção para nós, né? Para todos nós, para a Santa Igreja. Então vamos pedir mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Diz assim, capítulo 53, livro Conjuração Anticristã, o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. Tá? É um livro excelente, já mostrei ele várias vezes para vocês, mas não custa mostrar de novo. Vamos lá. Desde a criação dos anjos, Deus convidou a inumerável multidão deles a contratarem com ele uma aliança de amizade, tal que, se fossem fiéis, ela os levaria ao gozo da visão do seu ser, a contemplá-lo face a face, a penetrarem na sua vida íntima e dela participarem. Sua bondade antecipou-lhes seu amor. A eles incumbia o dever de corresponder a essa antecipação. Que ocorreu? O arcanjo São Miguel e os anjos que escutaram sua voz abriram-se com entusiasmo e gratidão ao dom divino. Lúcifer e os anjos que o seguiram opuseram uma recusa à munificência divina. Como isso pôde se dar? Os anjos, na superioridade de suas inteligências, viam e compreendiam a excelência do dom que lhes era oferecido, melhor do que nós o podemos fazer. Como um dom tão excelente, um dom realmente divino, até no seu objeto pode ser desprezado. Esse fato, o mais desconcertante que houve e que jamais haverá, faz-nos descer ao fundo da miséria do ser contingente. Tivesse mesmo ele a sublimidade daquele que, pela excelência de sua natureza, estava no ápice da hierarquia angélica. Então, o que ele está querendo dizer, né? É a miséria do ser contingente, é o ser que não é Deus, né? Porque tudo deriva, né, da vontade de Deus. Somos contingentes, precisamos de uma natureza inicial. Essa natureza inicial é Deus, então nós somos seres contingentes. A natureza angélica é o ápice, né? Eles estavam no ápice da hierarquia angélica. E a natureza angélica é acima da natureza humana, né, na criação. Ao transmitir o ser às criaturas inteligentes, Deus põe nelas o desejo da felicidade. Esse impulso as leva e as dirige a Deus, o sumo bem. Quando elas acolhem por uma livre correspondência a emanação do amor divino. Esse impulso as abandona ao mal, quando a esse amor elas preferem o movimento cego do amor próprio. Esse é o orgulho, né? O amor próprio, o egoísmo, né? O ego, o culto do ego, do eu, né? Então isso nos aparta do amor divino. A esse desejo de felicidade, Deus acrescentou a graça, isto é, uma atração de ordem sobrenatural que se sobrepõe à atração do homem de ordem natural. Né? Essa atração de ordem sobrenatural se sobrepõe à atração de ordem natural dirigida ao sumo bem. Então aqui vem a história, né, de Santo Agostinho, que o nosso coração foi feito para Deus. Deus nos quer na plenitude da felicidade. Deus não quer uma felicidade qualquer. Deus quer dividir, né, de certa forma, não nos tornando deuses, mini-deuses, mas Ele quer dividir a sua beatitude, a sua divindade conosco. Né? A alegria infinita. Né? Ele sabe que essa é a nossa alegria, Ele nos convida. No entanto, eu preciso sair de mim para ir até Ele. Eu vou até Ele com tudo que eu sou,
mas eu não vou até ele olhando para mim. Eu vou até ele olhando para ele. Por isso é tão importante olhar para o Cristo crucificado, né? Porque ele atraiu, quando ele foi elevado, ele atraiu todos a ele. Continuando. Ao transmitir o ser às suas criaturas, o Deus põe nela o desejo da felicidade. A esse desejo de felicidade, Deus acrescentou essa graça. Então, nós não atingimos a santidade sem a graça por isso, né? Porque sem a graça, como diz Jesus, sem mim nada podeis fazer, sem ele nenhum bem a gente busca. Ele já plantou essa atração sobrenatural que se sobrepõe ao que é natural, ou seja, enquanto eu não busco esse sobrenatural, eu sou intranquilo, meu coração é intranquilo, eu não sou plenamente feliz, eu tenho uma felicidade passageira. Isso explica muito do que a gente vê no mundo hoje, não é? Mas a vida presente foi dada ao homem e o primeiro instante foi dado ao anjo, para que a criatura cedesse o eu ao amor, para que o eu, renunciando ao egoísmo, se dê ao sumo bem. É justamente esse movimento que eu falei. Então, assim sendo, assim se dando, longe de se aniquilar, né? Ou seja, eu vou para Deus com tudo que eu sou, né? Longe de me aniquilar, o eu, pela maravilha da personalidade, entra ele próprio na posse do bem. É através da minha própria personalidade, são os dons que eu carrego, né? Deus me fez por amor, né? Incutiu em mim uma alma por amor. Todos nós, sem exceção, temos essa atração por Ele, em todos nós está plantado o seu amor. Não podemos negar esse dom sob pena de vivermos infelizes. Então, a gente entra assim na posse do bem. E aí a gente encontra essa felicidade total que Ele quer dar, né? O amor não se contém, o amor se expande, né? Ensina a teologia, o amor se expande. O amor é expansivo de si. E a expansão do amor de Deus é a criação. Fica penetrado dele, né? Desse bem de Deus, né? Como se é penetrado pela alegria, como o corpo é penetrado pelo ar que respira e pelo qual está envolvido. Mas o finito, cuja natureza vem do nada, pode permanecer estéril. E apesar do impulso divino tornar-se o oposto ao amor, cair no estado contrário a Deus, no estado daquele que recusa se dar, daquele que não ama. O amor é sempre um dom de si. O amor é um dom de si nas mais largas formas de amor humano. Os pais se dão para os filhos, os esposos se dão um ao outro, se dão, se entregam, não se pertencem mais, se dão, se doam um ao outro, por isso vão no altar, né? Fazer o sacrifício do sacramento do matrimônio, que beleza. Deus se deu na cruz. O amor é dom, mas para isso é preciso sair de si, né? Então, longe de se aniquilar, o eu entra na posse do bem, mas, né, esse bem ele precisa ser, vamos dizer, frutífero, né? Não pode permanecer estéril. E apesar do impulso divino, tornar-se o oposto ao amor, cair no estado contrário a Deus, no estado daquele que recusa se dar, daquele que não ama. Se Deus se dá e se prolonga o seu amor, né? O contrário disso é o quê? Quando eu não me dou, quando eu me contenho em mim. Então ele está chegando no demônio, né? Ele está fazendo toda essa digressão para poder chegar depois no demônio. O que o demônio fez? Esse egoísmo é possível no ser que tem a liberdade de usar, como quiser, o dom sagrado da existência e o poder de recusar seu amor. Lá no início, lembrem, Deus criou em nós essa vontade de buscar Ele, mas Ele quis fazer o quê? Uma aliança de amizade. Aliança é o seguinte, eu não obrigo você a fazer uma aliança comigo, não obrigo você a me amar, não obrigo você a ser meu amigo, eu proponho uma amizade. Né? Então, na verdade, existe uma possibilidade de recusa intrínseca na nossa liberdade. Podemos dispor da liberdade da gente da forma como quisermos, de uma forma tão ampla que podemos negar a própria felicidade que é Deus, a felicidade total que Ele quer nos dar. Então, dentro da nossa consciência limitada, não confiamos em Deus e confiamos em nós mesmos. E é esse o maior erro. Porque não temos a sabedoria, não somos sábios sem Deus. Né? E o dom sagrado da existência e o poder de recusar o amor. Né? Tudo nos é dado, até o poder de recusar o amor. O amor com letra maiúscula, né? Com A maiúscula. Essa foi, ó dor,
Mas botou um ponto de exclamação entre vírgulas, né? Ó dor, a conduta de numerosos anjos, e é também a conduta de numerosos homens, criados para a eterna felicidade. Eles se desviaram dela, e se desviaram dela para correrem em direção à ruína. Esse movimento de independência da criatura é denominado supérbia. Acima, né? Aí ele vai dizendo os nomes em grego, força. Na nossa língua, suficiência. Naqueles que são atingidos pelo sentimento de uma... Não encontramos a suficiência ou orgulho naqueles que são atingidos pelo sentimento de uma força exagerada que pretende tudo encontrar em si mesmo? Não é uma realidade isso? Santo Tomás de Aquino diz que todos os anjos, sem exceção, sob a moção de Deus, realizaram um primeiro ato bom, que os conduziu rumo a Deus, como autor da natureza. Então, aceitando que Deus os criou, Ele é o autor da sua natureza, a natureza, em vez de se voltar para si, que é o naturalismo que Monsenhor Deleuze falou o tempo inteiro aqui nessa conjuração, aqui a gente já está se encaminhando para o fim do livro, né? O homem, os anjos, na verdade, fazem o ato de ir em direção a Deus, que essa natureza os leve naturalmente ao seu Criador, né? Então a natureza não está fechada em si e no dom que recebeu de Deus, ou seja, vai estar sempre presa a Deus, né? Não tem como se libertar de Deus, porque essa natureza depende de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, né? Restava eles realizaram o segundo ato, a graça convidava, a graça, olha só, a graça, a ação de Deus convidava-os a isso. Ela os impulsionava a se voltarem para Deus enquanto objeto da beatitude. Nós todos somos assim, né? As plantas crescem para o céu, né? É tão interessante, né? As raízes vão para o fundo, se aprofundam, e o topo delas vai crescendo em direção ao céu, em direção ao sol. Nós buscamos o sol, né? Então, essa relação do homem com a natureza está sempre nos levando a refletir sobre a nossa proximidade com Deus. Quando a gente contempla as montanhas altas, né? Ou o mar infinito, de quem que a gente lembra? De Deus, não é isso? Então, a natureza nos leva. É um amor que é sobrenatural, então ele nos atrai também sobrenaturalmente no conteúdo sobrenatural da criação. Então, São Miguel e os anjos que o imitaram, por um reflexo da graça recebida, prestaram homenagem a Deus com todo o seu ser, não guardaram nada para si. Por um ato de amor, eles uniram suas vontades ao dom que Deus lhe oferecia. E por esse ato chegaram ao seu fim sobrenatural. Ou seja, eu chego ao meu fim quando eu encontro a Deus, né? Em resumo é isso. Quando eu encontro Deus, quando eu estou configurada a Deus, quando eu consigo dar o meu sim a Deus, como diz o Fiat de Maria, né? Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Por isso ela é perfeitamente configurada a Deus, e Maria é um exemplo perfeito de ser humano. Então a gente pode usar a figura de Maria para referenciar sempre isso, porque ela é o ser humano perfeito. Então é ela que nós imitamos, né? Óbvio que Cristo é também o ser humano perfeito, mas Cristo é Deus, né? Maria não é deusa. Maria é um ser humano, como nós. Então imitamos Cristo, mas sempre, né, como diz o Padre Paulo, né, vamos por Maria é tão seguro, né? Então vamos lá. Os outros fecharam-se neles mesmos. Não quiseram essa abertura, não quiseram conhecer o seu sobrenatural, que não está nele, está em Deus. E Deus não pôde fazer chegar a vida sobrenatural a esses corações orgulhosos. Ele não podia violar inutilmente a liberdade deles. Deus não viola a nossa liberdade, não dá direito de ninguém violar a nossa liberdade. É sobrenatural que eu digo. Nossa liberdade material é violada, sim, muito. Mas essa liberdade sobrenatural ninguém põe o dedo. Deus nem quis botar o dedo nela. Deus nos convida, nos atrai, dá a graça, responde às nossas preces, mas Ele não obriga. Ele não capta. Ele não pega para ele, né, o que é criatura dele. Por quê? Porque ele não ensinou a gente a ser assim, né? Isso seria um ato, vamos dizer, de amor próprio de Deus. Não, Deus não cria as coisas como um joguinho que ele fica manipulando, não. Ele cria para que na liberdade o homem o corresponda ao amor, reconheça o amor dele e assim corresponda livremente. Porque o amor é isso, né? É a correspondência livre, né? É a correspondência livre. Então, foi-lhes
Então, por causa de suas naturezas puramente espirituais, suas vontades fixaram-se nesse mal através desse primeiro ato. Né? Então, como ele não podia violar inutilmente a liberdade deles, né? Eles não quiseram dar essa liberdade de Deus agir, Deus não ia violar isso. Então, foi-lhes dado, foi-lhes feito imediatamente segundo suas vontades. E aí vem essa ideia de que o inferno não é algo que Deus vai lá e nos aprisiona. Nós caminhamos segundo nossa própria vontade. Quando morremos, simplesmente a nossa alma é revelada a nós mesmos. Se amamos Deus ou se odiamos Deus. Se amamos a nós mesmos no lugar de Deus. Sereis como deuses. Aí São Miguel diz, quem como Deus? Né? O nome Miguel quer dizer isso, né? Mihael, quem como Deus? Então, foi-lhes feito segundo as suas vontades, enquanto os espíritos dóceis à vocação sobrenatural entravam no céu da glória, gozavam imediatamente da visão de Deus. Eu fico me perguntando de que Satanás, tão inteligente, né? Por que não se rendeu, né? O orgulho? O orgulho cega, emburrece as pessoas. Prestem atenção como é burro isso, é emburrecedor. O orgulho torna as pessoas obtusas. Então, gozava imediatamente da visão de Deus nele mesmo, no mistério das possessões divinas que constituem seu ser. Os outros abandonavam mesmo o céu da graça e eram relegados para sempre às regiões inferiores, à hiena do inferno, castigo pelo seu orgulho. E é por isso que eles não têm salvação. É por isso que os espíritos revoltos não têm salvação, porque eles tiveram um convite que nós aqui nos anos sobre a Terra estamos tendo. Também nós não teremos salvação quando nos despregarmos desse corpo aqui. Porque foi nos dada a chance. Foi nos oferecido todas as ferramentas para estarmos com Ele. Né? Que mais ainda nós ainda ganhamos Cristo. Né? Os profetas quiseram ver e ouvir o que nós vimos e ouvimos de Cristo e não tiveram. Então ainda mais a gente. A gente tem que correr mesmo contra o relógio para chegar em Cristo. Né? Ter uma vida bem, né, bem pautada em Cristo, né? Porque se os anjos estavam ali tendo um convite sobrenatural, um impulso sobrenatural da graça e responderam sim, os que responderam não andaram no sentido contrário. Isso é para a gente figurar a nossa própria vida, vai acontecer isso com a gente. Você querendo ou não querendo, vai acontecer isso com você. Então eles abandonavam o céu. E esse é o castigo pelo seu orgulho. Então eles se autocastigaram. Então eles fazem com que o homem também se autocastigue. Como eles não podem interferir na liberdade do homem, o mesmo trabalho que eles fizeram com eles fazem com o ser humano. Ser orgulhoso de si, né? Tem até a bandeira aí do arco-íris, que é o símbolo da ligação, né, do homem com Deus, e ainda colocam, em vez de obediência, por isso que o canal tem esse nome, obediência com arco-íris, né? Orgulho. Né? Orgulho é o trabalho do maligno. É fazer a gente acreditar que dentro da gente a gente tem todas as ferramentas que precisa para ser feliz. A gente faz o que quer, a gente tem a liberdade plena. Mas é uma liberdade errônea, é uma liberdade mentirosa. Assim está figurado no pecado original. O convite que a serpente faz a Eva. Né? Não, Deus não quer que você prove ali que você vai ser conhecedor do bem e do mal, né? Você vai se bastar. Não precisa mais de Deus para te dizer que pode, que não pode. Não é isso, gente. Não é exatamente isso. Então, ler sobre os anjos é importante para a gente entender esse contexto sobrenatural. Muito lógico, né? Muito lógico até. À frente desses anjos estava Lúcifer. Aí que vem. O mais perfeito dos anjos. Por conseguinte, de todos os seres criados. Olha só, Lúcifer era o mais perfeito de todos os seres criados. Foi a sua sugestão e o seu exemplo que arrastaram os outros. E continuam a arrastar, né? Vendo-se no cume da criação, vendo-se, né? Reflexo de si, vendo-se, ele se vendo. Vendo-se no cume da criação, ele não quis olhar acima de si, procurar sua perfeição e sua beatitude na união com uma natureza superior à sua. Não. Ele quis encontrá-las nele mesmo. Ele se fechou, pois na sua natureza, querendo se contentar em gozar suas faculdades naturais. Ou seja, esqueceu quem deu aquilo tudo para ele. Esqueceu quem deu a vida. Esqueceu quem dá tudo, né? Quem é a fonte. Esqueceu a fonte. Não? A burrice, né? Então, espírito soberbo e infeliz, tu paraste em ti mesmo, admirador da tua própria beleza. Ela foi para ti uma armadilha.
E quantas pessoas a gente vê aqui trocando, vamos dizer, para o plano material, né? Envaidecidas com a própria beleza, né? Se olhando no espelho e tá sempre preocupado com a beleza, se não tá tão bonito, né? Não tá satisfeito, se tá bonito também tem que ficar mais, tem alguém mais. Sabe, vive nesse mundo material perdido. É, não vem aí um reflexo do que Lúcifer fez? Voltado para a própria beleza, né? Os dotes naturais, o que Deus me deu. E Lúcifer hoje é tão feio, né? É tão feio, tão decaído, né? O que adianta tanta beleza? Não se lhe pode atribuir a Lúcifer, como observa São Tomás, a expectativa insensata de destronar o Ser Supremo, ou de à força sentar-se à sua direita como seu igual. Ele teve apenas o desejo de ser semelhante a Deus. Não quis colocar no lugar de Deus, né, para toda a criação, não. Ele quis colocar para ele, né? Ele teve apenas o desejo de ser semelhante a Deus, quer dizer, de poder apresentar-se como bastando a si mesmo, como não tendo nenhuma necessidade de ser aperfeiçoado por nada fora de si. Por isso que Deus quer que a gente saia da gente, né? Por isso que Ele lava o pé dos apóstolos, por isso que Ele diz que o meu reino é o reino do serviço, eu vim para servir e não para ser servido. Olha o sair de si. É um sair de si o tempo inteiro. O pessoal acha que é coisa política, né? Quer atender o pobre, o mais desvalido, não sei como é que quando a gente atende os nossos irmãos mais necessitados, é uma maneira de sair da gente. É parar de ficar olhando para dentro da gente, se a nossa vida é boa, se não é boa, se eu estou bem, se eu não estou bem. Eu olhar para o outro. Deus está nos ensinando o caminho da salvação e não o caminho de uma redenção terrena das condições humanas, sociais. Óbvio que vai refletir, óbvio que vai melhorar, mas não é isso. É essa significação aqui, ó. É essa que a gente tem que ter, é sobrenatural. Porque ela que vai nos restar no fim da vida. Não se esqueçam jamais daquele pobre que tentava pegar as migalhas da mesa que caía lá do rico Epulão, né? E ele vai para o céu. E o rico que não dividia nada vai para o inferno. Por quê? Porque era lá a imagem de Lúcifer, né? Ele se bastando a si. Não precisa dividir nada com ninguém, não precisa sair nada, não me importo com o que é do outro, não me importo com a necessidade do outro. Tá bom para mim. Lúcifer fez isso. Tá bom para mim, né? Aí quando ele viu que ele já estava perdido, ele arrastou todo mundo junto do mesmo plano, né? Como uma forma de se vingar, né? Deus não deixou ele se bastar a si mesmo e não deixou, não por uma questão de possessividade, mas porque era impossível ele destituir a natureza do que ele era de Deus, porque Deus o criou, né? Então, essa foi a guerra dele, é dele contra a natureza. E é aí que se cria esse naturalismo, entende? Que a maçonaria prega tanto e usa tanto esse naturalismo que está disseminado em várias seitas e religiões, principalmente as orientais, né? Tem muito essa questão do naturalismo, né? Dessas transcendências através de si, de meditações, exercícios que eu faço, tudo eu. Reparem como eu é repetido sempre, né? Eu ofereço, eu sacrifico, eu faço. Não, Cristo já veio fazer todos os sacrifícios, né? Nada é seu, nada depende de você. Sem mim nada podeis fazer. Guarda aí, somos servos inúteis. Sem mim nada podeis fazer. Se a gente guardar essas questões, a gente vai ficando cada vez mais humilde e mais semelhante e mais próximo dessa beatitude que Deus nos convida, mas é preciso sair da gente. Então, Deus definiu a si mesmo. Eu sou aquele que é. No seu orgulho, Lúcifer disse, eu sou aquele que é. Deus não espera de nenhuma natureza superior à sua um acréscimo da perfeição. Por quê? Porque Deus é pleno, né? Deus é plenitude, Deus não tem nada que o gere. Deus não é constituído por nada. Então, ele nada acrescenta a Deus. Mas é Lúcifer, né? Então, ele diz que Deus não espera de nenhuma natureza superior à sua um acréscimo de perfeição. Nisto quero ser como ele. Gente, não é tão lógico isso. A gente vê isso com tanta clareza no mundo, nesses homens que brigam pelo poder, por se colocar acima dos outros, né? E, não sei, é uma influência satânica mesmo que a gente vê nisso, né? A falta de humildade no homem, né? Então ele queria ser dessa forma como Deus. A mim também basta ser o que sou por minha própria natureza e com prazer-me nisso. O demônio não permaneceu na verdade, diz o apóstolo São João. A verdade está em que, mesmo a sua natureza, ele recebia de Deus. E ela o tornava dependente dele. Olha a raiva. Olha a raiva que ele passou. Eu quero depender da minha própria natureza, porque eu sou o cume da criação. Por que eu tenho que depender de Deus? Né? Então, em vez dele... Nossa, imagina se ele entrasse em comunhão com Deus, que alegria, né? A alegria dele seria redobrada, seria uma coisa assim,
Até que a gente nem consegue imaginar, né, a alegria dele. Mas ele preferiu o quê? Ser rebaixado, né? Ele é rebaixado, o menor dos anjos. Meu anjo da guarda é mais forte que ele. Entende a fraqueza desse anjo? Meu anjo da guarda é mais forte que ele. Mas ele conservou as propriedades naturais de anjo dele. Porque Deus não o destituiu das propriedades naturais. Ele continua sendo inteligente, continua tendo aquelas propriedades todas. E é aí que vem a influência. É aí que vem a maquinação para o mal. É aí que vem ele passar ao longo de todos esses séculos tramando contra a igreja, né? Que é a barca onde nós vamos ser salvos. É aí que ele quer destruir essa barca. Entendem? O orgulho tanto mais o impeliu para esse caminho quanto Deus, oferecendo-lhe o estado sobrenatural, dava-lhe a conhecer seus desígnios acerca da natureza humana. Lúcifer viu que para entrar em união com Deus e receber esta união, a vida sobrenatural, nesta união a vida sobrenatural, devia inclinar-se diante de um ser inferior a ele, numa das duas naturezas que deveriam compor sua pessoa, o Filho de Deus feito homem. Entendem? Tornando o chefe de toda a criação. Olhem bem, né? Tudo foi feito por Cristo, sem Ele nada foi feito. Né? Ele é o chefe de toda a criação. Ele não quis, por quê? Porque a natureza era humana. E Cristo estava com Deus desde sempre. Deus é Deus em três pessoas. Deus Pai, Criador, Deus Filho, o Redentor, e Deus Espírito Santo, que é o amor. É quem santifica, né? Santidade mesmo, né? Então ele teria que se render, essa pessoa que é Cristo. E mesmo diante da mulher, ele também tinha que se render diante de Maria, que cooperando com a encarnação do Verbo, merecia partilhar sua realeza sobre o universo, o céu e terra. Aqui a gente tem que entender o seguinte: para Deus não tem esse tempo, entende? Esse desmembramento de tempo. Ele deu a conhecer tudo num instante para Lúcifer, né? Tudo num instante. A criação de Maria, né, foi revelada também como a Imaculada. Olha que interessante, né? Então, realmente, ele não só fez conhecer toda a ideia que ele acerca da natureza humana, seus desígnios acerca da natureza humana, né? Isso já sabendo que Deus é onisciente, já sabendo o que Lúcifer ia fazer. Então, ele já renegou tudo de plano, né? Já renegou tudo de plano ali. Não é algo muito fácil da gente entender, porque a gente sempre trabalha com a escala de tempo, né? Então não é muito fácil da gente entender, mas dá pra gente pegar o motivo da ira, né, de Lúcifer, né? Se render a uma mulher, ela é uma criatura ainda abaixo de Jesus, né? Então, intocada, imaculada. Então, ela é rainha dos anjos, na verdade, também, né? Tem isso. Rainha dos anjos, uma mulher é rainha dos anjos. Né? Então, como que ele, o cume da criação, ia se render a isso? A falta de Lúcifer, o crime do seu orgulho, foi, pois, precisamente repudiar o sobrenatural. E a tentação que ele fez com que os anjos que estavam abaixo dele sofressem, após ele mesmo ter nela sucumbido, pode, pois, ser denominada com toda a propriedade do termo tentação do naturalismo. Olha aí o naturalismo. Então, Monsenhor de Lassos fala nisso o livro inteiro, naturalismo, né? A seita do naturalismo, que é a maçonaria. Não precisa usar muito desses elementos do naturalismo, né? A nova era é uma delas. A nova era é uma delas, essa tentação do naturalismo, né? Voltar-se para a minha própria natureza. Voltar-se para a natureza e esquecer-se de Deus. Essa é a tentação do naturalismo. Retenhamos essa observação, pois ela nos servirá de tocha na sequência desse estudo, porque veremos essa mesma tentação reproduzir-se no paraíso terrestre. E depois o deserto ao qual Jesus se retirará após seu batismo, na tentação de Cristo. E é também a ela que a cristandade está submetida desde o século XV pela franco-maçonaria, pela judiaria e pelo demônio. Então aqui, inclusive, ele está citando os judeus, né? Dentro dessa ideia do naturalismo. Né? Tanto é porque renegaram Cristo, também influenciados pelo demônio. A gente não pode nunca esquecer isso, por isso a gente reza pela conversão dos nossos irmãos judeus, né? Porque os judeus de antes são os cristãos de agora, né? Os judeus que estavam lá e se converteram são os cristãos. Nem todos os judeus não se tornaram cristãos, mas muitos não se tornaram cristãos. E a gente reza por eles, porque eles foram atingidos por esse orgulho. Não aceitam Cristo. No céu, essa tentação ocasionou o que as Sagradas Escrituras chamam de grande combate. Miguel e seus anjos combateram contra o dragão,
e o dragão e seus anjos combateram, mas eles não puderam vencer. É a mesma guerra que prossegue aqui embaixo e que entre nós se apresenta sob este aspecto. O antagonismo entre as duas civilizações. Reparem, são completamente antagônicas, né? Para compreender o que ela foi no céu e como é na terra, ela tem por adversários não somente os homens contra os homens, mas os humanos contra os demônios. Tá aí o combate que nós falamos no vídeo anterior. Não é contra homens de carne que lutamos, mas contra os príncipes e potestades desse mundo, não é? Aí ele cita aqui, olha, aspas, não é somente contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra as dominações deste mundo de trevas, contra os maus espíritos espalhados pelos ares. É preciso dizer a ordem, a hierarquia e a subordinação que Deus estabeleceu em suas criaturas. Eu quero parar esse vídeo por aqui, porque ele já dá uma ideia inicial dessa queda, tá? Então a gente tem aí um tempinho de vídeo, eu continuo amanhã para a gente aos poucos digerindo essas ideias, né? E essa primeira ideia que eu quero passar para vocês é que me traz ao coração, tá? Nessa leitura, é a ideia da confiança, né? Porque nós não confiamos a Deus a nossa liberdade, porque achamos que estamos dando a nossa liberdade a Deus como uma moeda de troca para ter um acesso ao sobrenatural, né? A gente não quer dar uma moeda de troca, a gente quer que tudo venha facilmente, a gente quer viver a nossa vida soft, light, sem compromisso, né? A gente não vai conseguir ultrapassar essa barreira. Porque a partir do momento em que eu tiro de mim todos os bens, que não vem de mim, que vem de Deus, mas eu acredito que vem de mim, que é de mim que sai, que é para mim que vem, mim, o tempo inteiro, eu me volto para a minha própria natureza e caio na tentação do naturalismo. A minha natureza me basta. Que natureza é essa? A natureza que eu quiser. Eu tô com a minha consciência tranquila. Não tô fazendo mal a ninguém. Faço o que eu quero, né? Tenho tantos dons. Para que eu quero, né? Sou uma pessoa bem desenvolvida, eu consigo fazer tanta coisa, né? E se tem uma doença, eu também tenho culpa em quem botar. E a culpa é de Deus, né? Deus não é tão bom assim. Então, meus irmãos, a gente vive voltado pra gente. Cristo veio nos ensinar, né? Como nos desatar desse nó que o demônio criou para ele e depois arrastou o resto. Isso é outra parte que nós vamos ver, né? Mas já deixo adiantado que a falta de confiança em Deus, no que Deus nos propõe, é que nos faz com que nos percamos. Então, essa Páscoa, esse tempo pascal que nós estamos vivendo, né? Até a ascensão a gente tem que ficar meditando sobre isso. Por quê? Porque não existe Páscoa na nossa vida se nós não compreendemos por que Cristo veio sofrer tanto. De que galho que Cristo estava quebrando pra gente. É isso, quebra meu galho. A gente tem esse costume de falar, quebra meu galho. Que galho é esse que Cristo quebrou, gente? Que precisava ser pregado desse jeito. Gente, a coisa é muito grave. Não vamos menosprezar o sacrifício de Cristo na cruz. Vamos meditar sobre esses dias, tá bom? Esse é meu convite inicial. Amanhã a gente continua essa leitura porque é muito importante. A gente vai meditando aos poucos. Depois eu tenho umas coisas escritas também que eu quero partilhar com vocês. Fiquem com Deus, até mais. Salve Maria Santíssima. E que Deus nos ilumine, meus irmãos, para que tenhamos a compreensão do que querem fazer conosco. Até mais.